se reúne no templo também. A gente louva, a gente canta, né? Eu quero convidá-los para a gente ler, então, Hebreus capítulo 10, começando no versículo 19. Hebreus 10, começando no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue do Senhor Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Hoje eu não vou fazer um sermão, eu quero convidá-los a fazer uma reflexão. Nós queremos começar essa reflexão entrando no Santo dos Santos, no santuário celestial. Até a morte de Jesus era necessário o sacerdote interceder pelo povo. E o sumo sacerdote entrava só uma vez ao ano no Santíssimo. Mas com a morte de Cristo, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo, como um símbolo que agora nós podemos entrar no Santíssimo. Nós temos acesso pleno ao Pai, através de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a gente passar um momento agora espiritual. Eu quero te pedir, se você puder deixar celular, se você puder tentar esquecer um pouquinho dos problemas, eu sei que não é fácil, mas eu quero te convidar para a gente entrar nesse santo e a gente fazer essa reflexão. E para isso, eu quero te convidar para a gente orar. Ore ao Senhor. Você e Deus, cada um fazendo a sua oração. Peça a Deus você agora se concentrar e entrar no Santíssimo. Você que está em casa, se você estiver deitado, levanta em nome do Senhor Jesus. Você que talvez está deitado na poltrona, levante-se em nome do Senhor Jesus. Ore ao Senhor. Entre comigo no Santo dos Santos, para a gente poder realmente ter esse momento espiritual de consagração ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido, o salmista diz, ele declara a alegria de estar na casa do Senhor. E nós hoje também estamos muito felizes, porque estamos à Tua presença na casa do Senhor, juntamente com nossos queridos irmãos. Obrigado, Pai, porque parece que as coisas estão melhorando. Eu sei que ainda temos muitos riscos, e por isso nós estamos seguindo todos os protocolos necessários. Mas quão gostoso, quão bom é estar na casa do Senhor. Por isso estamos felizes. Mas agora, bom Deus, nós queremos entrar no Santo dos Santos, com a nossa mente, com os nossos pensamentos, para podermos ter esse contato, essa comunhão com o Senhor. E essa reflexão que iremos fazer agora, que Teu Santo Espírito nos conduza, que Teu Santo Espírito abra a nossa mente, para entendermos o que o Senhor deseja de nós, para entendermos os desígnios do Senhor pela igreja, por nós também. Perdoa, Pai, nossos pecados. Cura, bom Deus,
as nossas feridas. Conceda saúde física, espiritual e emocional a cada membro, cada amigo da igreja do Senhor nessa terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, obrigado, Hélio. Obrigado, querido. Muito bom. Não estou emocionado, é a claridade da iluminação. É o caso, eu peço a Deus, não deixa eu me emocionar, mas é muito gostoso estar na presença de Deus. Amados, eu tenho conversado com algumas pessoas que passaram por esse problema chamado Covid. Tenho conversado com algumas pessoas também que estão adoentadas, câncer e outras coisas mais. Mas uma conversa que eu tive a semana passada me chamou muita atenção. Eu estava ali no Servisa, eu estou passando por um pequeno tratamento de um probleminha, não é tão sério, e por isso eu fiquei 15 dias retirado do distrito, e vou ficar mais 15 dias, e se você tiver algum problema, algum assunto, você, por favor, vai me perdoar, eu não estarei atendendo, mas você pode ligar para os nossos anciãos, tá bem? Eles estão aqui sempre à disposição. Mas eu estava no Servisa e tive um bate-papo com um colega de ministério. 11 anos, esse colega estava administrando toda a rede educacional adventista na América do Sul. Ele perdeu um irmão, também pastor, pelo Covid. 3 meses depois, ele começa a ter os sintomas. E esses sintomas pioram, e ele tem que ser hospitalizado. 3 meses depois, ele está no mesmo hospital onde o seu irmão havia falecido. A sua situação piorou, e ele foi para a UTI. E ele estava me explicando como fica o emocional da pessoa quando está contaminado com esse vírus. O seu pulmão estava praticamente todo tomado. E ele começou a raciocinar da seguinte forma: o meu irmão também contraiu o vírus, começou a ter os sintomas, veio para o hospital, veio para o UTI, foi entubado e veio a óbito. Na mente dele, ele falou: estou passando pelo mesmo processo. Ele, quando chegou no Servisa, no domingo, ele chegou numa cadeira de rodas. Ele não conseguia nem se alimentar, mas no 3º dia de tratamento já estava caminhando, e no 5º dia nós estávamos conversando ali no horário da hidroginástica, da hidroterapia. Só nós dois estávamos ali. O pessoal já tinha saído para almoçar. E nós dois sentados ali na piscina, ele estava falando assim: colega, o médico chegou para me entubar. E na minha mente, eu relembrei tudo. Contraí o vírus, tive os sintomas, hospital onde esteve meu irmão, UTI onde esteve meu irmão, intubação. E ele falou, que me chamou a atenção, como a vida muda quando a pessoa passa por esses problemas. Como ele muda a visão da vida. Como muda a visão do estudo da palavra de Deus. E ele não permitiu ser entubado, ele clamou a Deus. E 17 dias depois ele teve alta no domingo e foi para o serviço recuperar, inclusive continua lá. E eu sei que há pessoas aqui também que passaram por isso. A Thay contou do falecimento da tia. Nós perdemos diversos pastores, inclusive na quinta-feira perdemos mais um pastor bem jovem, foi contemporâneo meu no colégio lá na Bahia. Mas uma frase esse pastor me falou que mexeu comigo e me alertou para algo. Porque um dos meus sermões que eu fiz aqui ultimamente, eu disse que eu não consegui explicar para você por que Deus cura uns e outros vão a óbito. E ele falou assim: Silas,
O meu irmão faleceu e eu sobrevivi. Sabe de uma coisa? Deus responde todas as orações. Eu falei, isso eu já sei. Permite a pessoa falecer, mas ele falou, não é isso. Deus responde todas as orações e cura. Ele pode curar agora, nessa vida, ou pode curar na ressurreição. Mas Ele vai curar. E aí me abriu os olhos. E eu quero convidá-los então para, nessa manhã, estudarmos a Bíblia com essa visão. E eu escolhi 2 capítulos da Bíblia para estudarmos nessa reflexão hoje. Esses 2 capítulos apresentam 4 milagres de Jesus. Mas você vai poder me falar o seguinte, você vai dizer, mas já ouvi muitos sermões sobre esses 4 milagres. Eu também já preguei muitas vezes esses 4 milagres. Mas hoje eu quero te convidar para a gente olhar com outro prisma, outro foco. E eu quero te convidar então para abrir a Bíblia em Marcos capítulo 4 e o capítulo 5. 2 capítulos. Por que 2 capítulos? Um milagre está no capítulo 4 e os outros 3 estão no capítulo 5. Mas o capítulo 4 é interessante para nós entendermos o contexto. Nós vamos estudar um pouquinho sobre Jesus acalmando a tempestade, Jesus expulsando o demônio daqueles 2 gadarenos, Jesus ressuscitando a filha de Jairo e Jesus curando a mulher de fluxo de sangue. E qual é o contexto que nós vamos estudar hoje? O capítulo 4 começa a apresentar que Jesus está fazendo agora um sermão à beira-mar. Quando você vai em Mateus, começando no capítulo 5, você vai ver Jesus fazendo o sermão do monte. E ali ele fala sobre as bem-aventuranças. Ali ele amplia a questão dos mandamentos. Mas agora existe um segundo sermão, na realidade são 5 sermões que Marcos registra, mas esse é um segundo sermão que Jesus faz, mais ou menos ali 1 ano depois do começo do seu ministério. E ele faz sermão à beira do lago, ou como você queira, à beira do mar da Galileia, que é um mar de água doce. Genezaré, Galileia, Tiberíades, é o mesmo mar, é o mesmo lago. Então Jesus agora começa a falar sobre as parábolas, e ele fala sobre a parábola do semeador. Interessante notarmos que o foco de Jesus não está no semeador, o foco de Jesus não está na semente, o foco de Jesus está nos 4 solos aonde a semente cai. Depois disso, ele passa o dia todo pregando, e então vem o primeiro milagre que eu quero estudar com vocês nessa manhã. Capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, eu já preguei nessa igreja aqui sobre esse texto. E quando eu preguei, a minha visão era outra. A minha visão foi, o meu foco foi na tempestade. Meu foco foi nos discípulos. Meu foco foi nos métodos que os discípulos usavam tentando salvar o barco. Mas hoje, o meu foco não é mais nos discípulos. Meu foco não é mais no vento e nem nas ondas. Nosso foco tem que ser Jesus Cristo. Porque esse relato está aqui, não é por causa dos discípulos, não é por causa da tempestade, é por causa de Jesus. Porque tempestade naquele mar existe sempre. Naufrágios, com certeza muitos. Mas a diferença desse texto
não são os discípulos, não são os barquinhos, é Jesus Cristo. É Jesus que desceu do céu, é Jesus que deixou o trono da glória para dormir num barco que está açoitado pelas ondas. É o Criador de todas as coisas, que se fez homem e habitou entre nós, e que agora o Criador de todo o universo está ao lado de um grupo de 12 homens que não tem fé, que não tem entendimento, que não compreende o que Jesus está pregando, que não tem discernimento, mas Jesus ali está. Para mim, isso é agora que faz a diferença. E quando você passa por um problema, você sente que todas essas outras coisas não têm valor. Nós podemos gastar muito tempo para explicar a geografia ali, por que aqueles ventos trazem tempestades. Nós podemos gastar tempo aqui explicando que ali a maioria dos discípulos eram pescadores e que conhecia aquele lago. Nós podemos gastar muito tempo descrevendo aquele barquinho sendo açoitado pelas ondas, as velas rasgadas, os discípulos angustiados. Não é esse o foco é Jesus Cristo. Jesus está ali, e por isso esse relato está aqui. Quando Jesus entra na história da nossa vida, não somos nós que somos exaltados, não somos nós que fazemos, é Jesus Cristo que se fez homem e habitou entre nós. E me chama a atenção também que até a natureza responde e aceita a voz de Deus. E muitos seres humanos rejeitam a voz de Deus. A diferença nesse texto, volto a dizer, é Jesus Cristo. Mas eu não quero me demorar muito nele. Então agora começa o capítulo 5. Lembrando, Jesus passou o dia pregando, cansado, exausto, com fome. Tanto é que ele entra no barco e pega um travesseiro. Que travesseiro era esse? Era ali a almofada que o timoneiro sentava, uma almofada de couro rústico. E agora Jesus dorme no fundo do barco. Você acha que na tempestade ele não ficou molhado? Jesus estava tão cansado que ele dormiu um sono profundo. Então, quando você está cansado pela vida, quando você está cansado pelos problemas, Jesus sabe o que é isso, porque ele também sentiu isso. Cansaço, fome, extenuado, o dia todo pregando e curando, o dia todo ensinando as doutrinas, diz aqui Marcos capítulo 4. E agora ele entra e se acalma e dorme, e chega a tempestade, ele acalma a tempestade e chega do outro lado. 11 quilômetros atravessaram o mar. Aí vem a história da cura do endemoniado gadareno. Mateus fala que eram 2. Marcos fala que era 1. O que acontece? Quando Jesus desce do outro lado, em Decápolis, na região onde existiam 10 cidades gentílicas, era uma cidade onde tinham muitos pagãos, que não tinham a vida espiritual dos judeus. Jesus queria um lugar de descanso para ficar afastado dos fariseus, dos escribas que perturbavam. E aí quando ele chega, logo se depara com um problema. Agora eu quero te convidar também, porque às vezes nós pregadores, nós que estudamos a Bíblia, todos aqui, nós usamos muito a questão de falar dos demoniados. E às vezes gastamos 5 minutinhos para falar de Jesus que resolveu o problema. Não, é algo mais profundo. Jesus entrou no terreno do inimigo. É Jesus que foi ao encontro daquele homem. É Jesus que desce justamente pertinho onde estava aquele homem, nos sepulcros.
É Jesus que navega a noite toda, cansado. É Jesus que enfrenta a tempestade, porque Satanás não queria que ele chegasse do outro lado. É Jesus que chega. É Jesus que liberta aquele homem. É Jesus que manda aquela legião de demônios entrar nos porcos. É Jesus que faz. Esse endemoniado não tinha mérito nenhum. Esse endemoniado nem sabia o que estava acontecendo. Simplesmente quando ele corre para atacar Jesus, Jesus levanta a mão, e você pode ler isso no Desejar Tuas Ações. Jesus levanta a mão, a mesma mão que acalmou a tempestade, a mesma mão que acalmou o vento, a mesma mão que acalmou ali as ondas. Essa mão de Jesus também, quando se levantou para aquele homem parou. Os discípulos fugiram, esqueceram Jesus, e agora Jesus levanta a mão e aquele endemoniado para, e nos olhos daquele endemoniado, Jesus vê um pedido de socorro. É Jesus que faz a diferença. Eu não preciso me demorar no estilo de vida do endemoniado, eu preciso me demorar na ação de Jesus, na vida daqueles que se aproximam dele, daqueles que ele vai até o encontro, e Jesus faz a mudança. É Jesus. Assim como Jesus venceu o inimigo no céu, assim como Jesus venceu o inimigo ali no deserto, ele agora vence o inimigo no terreno do inimigo. Aqueles demônios que estavam dentro daquele homem eram os mesmos anjos maus, anjos que moravam no céu e não aceitaram adorar Jesus Cristo. Mas agora aqueles anjos são obrigados a dizer: o Senhor é Deus. Aqueles demônios. Mas eu quero chegar no auge dessa reflexão, que são os últimos 2 milagres. Nós conhecemos bem a história. Aqueles porcos caíram no mar, morreram. A população veio, pediu para Jesus ir embora. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele ex-demoniado queria ir com Jesus. Jesus falou: não, fique para pregar. Interessante que Jesus, aquele endemoniado, teve um encontro muito curto com Jesus, muito tempo, muito pequeno. Não teve um estudo bíblico, não teve doutrinamento. Mas agora, quando ele passa a testemunhar. Olha a diferença. Jesus então volta para o outro lado do barco, do mar, e ele vai para Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum, ele vai para a casa de Levi e Mateus. Quem era Levi e Mateus? Levi e Mateus era aquele cobrador de impostos, que Jesus passou e falou assim: segue-me. E ele largou tudo e seguiu Jesus. Ele era um homem que as pessoas não gostavam, porque cobrava impostos dos judeus para dar para os romanos. Jesus então, quando volta, ele vai para a casa de Levi e Mateus, porque Levi e Mateus deu um banquete para Jesus, um jantar, um almoço que seja. Então, nesse contexto, primeiro, Jesus, antes de ir para a casa de Levi e Mateus, ele, quando chega do outro lado do mar ali, as pessoas estão esperando, ele prega e vai para a casa de Levi e Mateus. Dentro desse contexto, entram os 2 personagens que nós queremos agora: Jairo e a mulher com fluxo de sangue. Então agora nós vamos estudar um pouquinho sobre esse texto. Marcos capítulo 5, começando no versículo 21. Marcos 5, começando no versículo 21. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Este chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Bem, você pode dizer: mas Marcos aqui não disse que ele foi para a casa de Levi e Mateus. Mas quando você lê os outros evangelhos, vai explicar um pouquinho mais detalhado. Quando você lê o livro de Desejar Tuas Nações, vai detalhar tudinho. E nós cremos que Ellen White foi guiada pelo Espírito Santo para escrever para nós. Então, ele está ali na beira-mar, prega, vai para a casa de Levi e Mateus, e lá
Jairo se encontra. Agora nós vamos olhar para um outro prisma. Porque sempre que nós lemos, nós queremos falar muito de Jairo. Que Jairo era o líder da sinagoga, Jairo era um homem rico, Jairo usava roupas de rico, Jairo fazia isso, fazia aquilo. Não, é o contrário. É Jesus. Jesus que é rico. Jesus que é poderoso. Jesus que deixou as vestes do céu para se vestir como um de nós. É Jesus que está ali. O foco principal não é Jairo. Porque crianças adoecendo, crianças morrendo, isso existe sempre. Mas essa história existe porque Jesus estava no lugar onde Jairo poderia encontrá-lo. E quando eles saem para ir com Jesus, nós conhecemos bem a história, grande multidão seguia, e então vem a mulher. Mas a mulher, ela já seguia Jesus há algum tempo. Essa mulher soube que Jesus estava ali perto, e ela foi até o mar onde estava Jesus. Quando chegou lá, Jesus já não estava mais lá, Jesus tinha ido para a casa de Levi e Mateus. E ela, quando chega, ela vê uma multidão em volta da porta da casa de Levi e Mateus, e ela não pode entrar. Então, Jesus sai com Jairo, e Jesus passa perto daquela mulher. Isso me chama muita atenção, queridos, porque às vezes nós também queremos colocar toda a ação na vida daquela mulher, 12 anos sofrendo, 12 anos separada, 12 anos distante das pessoas, e ela que vai com Jesus. Não, você vai notar que Jesus já conhecia a necessidade daquela mulher, e Jesus, quando sai da casa de Levi e Mateus para ir para a casa de Jairo, ele sai do meio da multidão, e ele passa pertinho daquela mulher que toca as vestes dele, a orla dele, das vestes. Eu estou resumindo o texto bíblico, pois já nós conhecemos. Sabe, nessa manhã, nessa pequena reflexão, eu quero te convidar para a gente pensar mais em Jesus, para a gente valorizar mais Jesus. Nós somos muito humanistas. É o homem que faz, é o homem que é isso, o homem não é nada. A Bíblia diz que somos todos iguais perante Deus. Somos pecadores. E carecemos da graça de Deus, da glória de Deus. Estamos destituídos da glória de Deus e carecemos da graça de Deus. Todo milagre que você vai ver, é Jesus que toma a atitude. É Jesus que vai aonde a pessoa está. É Jesus que vai aonde a pessoa precisa. E nesses dois textos aqui, nesses dois milagres, eu entendi que Jesus cura, mas Jesus também permite a pessoa falecer. Mas Jesus cura todos. A mulher foi curada, 12 anos de problema. A menina morreu, com 12 anos de idade. Mas Jesus ressuscitou. Então isso nos dá um conforto muito grande. Porque nosso Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Se Ele permitir que algum de nós, ou com algum parente nosso, ou algum amigo nosso venha a falecer, não fique revoltado com Deus. Ele vai curá-lo na ressurreição. Se Ele te curar agora, se Ele nos curar agora, aleluia. E aquele pastor falou comigo assim: Silas, eu tenho uma missão, por isso que Deus me curou. É uma missão. Deus tem nos protegido, queridos, muito. A nossa comunidade, nós tivemos uma pequena perda em números, mas grandes perdas em sentimentos. E você está aqui hoje porque Deus tem um plano para você. Eu estou aqui hoje porque Deus tem um plano para mim. Mas esse plano não existe sem Jesus. Tudo o que eu fizer tem que ter Jesus Cristo. Porque é Jesus que faz em nós. Eu quero terminar apresentando os textos que eu li no Deserto das Nações sobre esse tema.
Eu estou com o passador aqui, Gilberto, pertinho de você, vê se está aí. Ah, não, está aqui, obrigado. Desculpa, eu não vi. Por favor, você pode colocar aí para mim? Pode apagar a luz para a gente poder ver aqui bem, pessoal, por favor? Veja. Pode diminuir um pouquinho aqui também ainda, por favor? Pessoal, logo nós vamos trocar essa tela, queridos. Vamos colocar uma TV aqui de 90 polegadas, em nome de Jesus. Já estamos providenciando isso. Então está escrito assim, ó. Falar de religião de maneira casual, orar sem ter a alma faminta e viva fé, nada aproveita. A fé nominal em Cristo, que o aceita apenas como Salvador do mundo, não pode nunca trazer cura à alma. Clica para mim, por favor. Pode clicar para mim, por favor. A fé que opera a salvação não é mero assentimento espiritual à verdade. Aquele que espera inteiro conhecimento antes de exercer fé, não pode receber bênção de Deus. Para mim essa frase é muito importante. Porque tem pessoas que querem conhecer tudo para depois aceitar Jesus, tem que conhecer tudo para crer em Jesus. Quando você lê esses 4 milagres, eles aceitaram Jesus pela fé. E olha que termina dizendo assim: não basta crer no que se diz acerca de Cristo, devemos crer nele. E esse crer, meu amado, é confiar em Deus, mesmo que chegue a tempestade, mesmo que chegue a enfermidade, mesmo que chegue o problema financeiro, é crer nesse Deus maravilhoso, que se fez um de nós, está ao nosso lado. O Criador de todo o universo veio para um mundo pequenininho, comparado aos outros mundos desse grande universo. Ele veio buscar a ovelha perdida, que sou eu e você. Esse mundo é a ovelha perdida do universo. É esse Jesus que habitou entre nós, esse Jesus que morreu por nós, esse Jesus que ressuscitou por nós, esse Jesus que está entre nós. Então não basta somente crer no que se fala dele, devemos crer nele. Como isso pode acontecer? Quando nós temos a comunhão viva com Deus. Pode clicar, por favor. Sabe, a nossa confissão de sua fidelidade é um meio escolhido pelo céu para revelar Cristo ao mundo. Temos que reconhecer-lhe a graça, segundo nos é dada a conhecer através dos santos homens da antiguidade. Mas o que será mais eficaz é o testemunho de nossa própria experiência. Amados irmãos em Cristo, vocês que estão aqui, nós que estamos aqui na igreja, e vocês que estão em casa, fale de Cristo para as pessoas. Fale de Cristo que está fazendo a sua vida. Testemunhe para as pessoas do que Cristo está fazendo, não somente a cura, mas a paz interior. Mesmo passando por angústias, o seu corpo pode não resistir, mas a sua fé está firmada em Cristo. Esse mundo nos traz muitos problemas. A gente pensa que está livre dos problemas, a gente pensa que vai ter um descanso. Não. Sabe, quando você tem essa comunhão com Jesus, então você tem paz, mesmo em meio à crise financeira, mesmo em meio à perda de queridos, mesmo em meio à enfermidade, mesmo em meio à crise emocional, porque Jesus faz a diferença. Vou ler novamente. Nossa confiança e sua fidelidade é o meio escolhido pelo céu para revelar Cristo ao mundo. Temos de reconhecer-lhe a graça, segundo nos é dada a conhecer através dos santos homens da antiguidade. Mas o que será mais eficaz é o testemunho de nossa própria experiência, amados. Clica para mim de novo. Pode clicar, querida. Isso. Somos testemunhas de Deus ao revelar em nós mesmos a atuação de um poder que é divino. Cada indivíduo tem uma vida diversa da de todos os outros, uma experiência que difere especialmente da sua. Deus deseja que nosso louvor a Ele
acenda como cunho de nossa própria individualidade. Clica mais uma vez, por favor. Terminamos assim então. Esses preciosos reconhecimentos, para o louvor da glória de sua graça, quando confirmados por uma vida semelhante à de Cristo, possuem irresistível poder, eficaz para a salvação de almas. O quarteto do Belém vai cantar mais uma vez. E eles vão cantar e falar sobre esse Jesus. Foi muito lindo o hino que eles cantaram da volta de Jesus. Os hinos que cantamos hoje foram magníficos. Mas sabe, cantar de Jesus, sobre Jesus, é muito melhor. Falar de Jesus é muito melhor. Então conte para as pessoas. Conte o que você tem sentido de Jesus. Fale para eles. E depois eu quero te convidar para, junto com a Escola Sabatina, dá um close aqui para mim, por favor. Isso, dá um zoom aí. Estudar a lição da Escola Sabatina. Descanso no Senhor. Sabe, ou descanso em Cristo, está escrito aqui, perdão. Então, queridos, obrigado, viu? Obrigado mesmo. É Jesus, queridos. É Jesus que acalma a tempestade, é Jesus que nos protege do maligno, é Jesus que nos cura, é Jesus que vai ressuscitar aqueles que dormiram no Senhor. É Jesus. Não há salvação a não ser Jesus Cristo. Não há outro meio. Não há outro meio para termos paz. É Jesus. E que Jesus maravilhoso continue reinando no nosso coração. Que Jesus maravilhoso continue habitando em nós. Ouça esse hino e vamos pensar em Jesus.